Vamos lá, seguindo agora a questão de número 6, avançando ainda nos conteúdos gramaticais. E se lembrando também daqueles 3 textos aí, hein? Textos excelentes, muito bons. Pena que na questão 1 houve realmente assim uma abordagem bem profunda em relação ao texto literário e complicou a vida de muita gente aí, né? Para o cara entender ou identificar a questão tematizada, o tema-chave do texto é impressionante. A poesia intimista de Cecília Meirelles, de Carlos Drummond de Andrade, Ricardo Reis, espera aí, né? É totalmente metafórico, uso de uma linguagem bem figurativa aí, muito boa, bem pesada. Vamos avançar, questão 6, veja aí. Ainda sobre o danado do texto, os danados dos textos aí. Assinar a alternativa em que os termos destacados estejam no sentido próprio, sentido literal, sentido denotativo, é a mesma coisa, tá, gente? Sentido próprio, sentido denotativo, literal é a mesma coisa, beleza? Vamos lá. Quando, Lídia, vier o nosso outono? E aí, gente? Sentido real ou sentido figurado? Figurado, né? Nós já falamos aqui para vocês que o outono representa a velhice, né? A velhice, ou às vezes até a morte, por alguns poetas aí, né? Na linguagem literária, o outono representa ou metaforiza, metaforiza isso aí, ok? O nosso outono, a velhice e tal, muitas vezes. Geralmente é velhice, né? Tarde, a palavra tarde também é muito comum, tá, gente? O outono, tarde, geralmente é velhice ou então a morte. Com o inverno que há nele, reservemos. E aí? Gente, quando ele fala reservemos tal coisa, guardemos, né? A reserva de alguma forma aí, olha só, vamos ver para o texto aqui. Olha o que ele coloca aí. Quando lhe vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento. Ele vai reservar um pensamento, reservar em tese, né? Força de expressão, maneira de dizer. Reservar aí não está no sentido real, e sim figurado, né? Reservemos o pensamento, guardemos com reservas, né? De alguma forma, não para a futura primavera. Está vendo aqui? Como reservar não é simplesmente pensar, separar. Beleza? Letra B, também sentido figurado. O medo, nosso pai, nosso companheiro. Pessoal, o medo é pai? O medo é companheiro de alguém? Não, né? Claro que não. Desfolha-se por quem? Olha só, o desfolhar-se aqui não é no sentido, né? Veja só, o desfolhar de quê? Ele está colocando aqui, desfolhar-se por quem? Deixa eu localizar, pensamento na futura primavera, algumas palavras aqui, olha só. Desfolha-se por quem? Claro, aqui já está na... olha só. Medo e medo da morte, desfolha-se por quem? Professor, o senhor está procurando a palavra? Tô, realmente tô. Vamos lá. Pensamento, a árvore de folha, desfolhar, senão reservemos pensamento para a vida futura, primavera, senão o que passa, desfolhar, as folhas vivem. Beleza, tá. E aí, beleza? Menino, me perdi mesmo agora. Eu me perdi. Ame primata. Desfolha-se por quem? Ah, bicho, tá aqui, ó. Desfolha-se por quem? Tá bom, eu ouvi sua opinião. Professor, tá aqui, professor. Ah, agora, obrigado. A sua ajuda aí foi ótima. Olha só. Desfolha-se por quem? Gente, o amor, uma rosa de espuma, desfolha-se. O amor se desfolha? Claro que não, né? A gente já sabe que é uma metáfora também aí clara, bastante calibrada. Na questão 6, letra E, o medo das mães. É medo mesmo, né? O medo que elas sentem. Claro, nesse contexto aí, resposta certa, letra E, tá certo? Sentido figurado, linguagem figuradíssima aí nesse contexto. Beleza? Vamos avançar. Leia o texto para responder as questões de número 7 a 11. Olha só. Vamos ver o texto aí, claro. Mais um texto, hein? Questões 7 a 11. Vamos lá. Olha aqui. Texto simbolicamente, olha só. A Copa do Mundo, a Olimpíada e as cidades de exceção. Olha só, cidades de exceção entre aspas, hein? No dia 8, Palácio Bandeirantes, São Paulo, encontro de governador, tal, fulano, presidente, Teixeira, reunião. É para oficiar realmente o estado aí de Itaquera pelo Corinthians e tal, construtor Odebrecht, aquela coisa toda para abertura, tá? Enquanto isso acontecia na Faculdade de Direito, lá em São Francisco, belíssima na faculdade, né? Excelente, famosíssima, tradicional. Iniciava um cenário sobre impactos urbanos e violações de direitos humanos nos mega eventos esportivos. Interessante, né? Ou seja, o paradoxo de tudo.
O objetivo é discutir os efeitos nocivos que o Mundial e a Olimpíada em 2016 deverão ter. Interessante, olha só que visão, né? Hoje nós vivemos em uma cidade de exceção, afirma o professor tal e tal. Nessa situação são suspensos os direitos básicos e o município é regulado de acordo com as conveniências localizadas, nesse caso, pelo mercado. Isso é muito importante, né, saber disso, porque essa cidade de exceção é o estado do direito, né, em que as pessoas têm as suas casas desapropriadas e por aí vai. Né? Impressionante. Weiner afirma que as cidades transformaram-se em um espaço de negócios e não de debate político e democrático. Não se respeitam os direitos dos cidadãos. A democracia participativa atrapalha os negócios do governo e a iniciativa privada. Está vendo aqui? Impressionante isso, né? Olha só, quem está falando isso aqui é o especialista da UFRJ, hein? Está aqui, né? O professor escocês fulano, mega eventos esportivos, fazem pouco para os países que os hospedam. No entanto, eles são importantes para se descobrir onde está o poder. Está vendo aqui? Poder de mercado. Interessante, né? É um texto muito legal que fala sobre tudo. Acho que você já deve ter lido. Vamos dar um pulo aqui para a gente ganhar tempo, né? Nesse contexto aqui, esses mega eventos legitimam as cidades de exceção, ou seja, nada de direito às pessoas, tudo pelos poderosos. Grandes cidades como Belo Horizonte e Rio de Janeiro estão vendo pessoas serem despejadas por imposição do Estado sob a alegação de interesse maior para os mega eventos. Olha só que coisa. A Olimpíada e a Copa do Mundo são momentos importantes para que pensemos alternativas e evitemos demolir. Evitemos desapropriar. Muito legal esse texto, né? Claro, revista Carta Capital, não podia ser outra. Revista excelente. Vamos lá. E aí? Nesse contexto aqui, logicamente, na questão 7, ele já aborda aí os temas. Vamos lá, tranquilo. Bora, bicho. Não. Vamos lá. Sobre o texto, considere as afirmações. Os mega-eventos podem trazer benefícios à população quando não realizados na periferia. Falso, né, gente? É claro que aqui, nesse contexto, ele não está falando da realização ou não em termos de periferia e tudo mais, mas ele está falando dos efeitos nocivos que podem ser gerados aí para a população, certo? Então, muito cuidado nesse contexto, é falso. Os mega-eventos são definidos a partir de decisões convenientes para o governo e para a iniciativa privada. Sim. Ou seja, o povo não é consultado, o povo não quer nem saber disso, as pessoas não querem nem saber do povo, vamos dizer assim. Né? Não se prioriza realmente, não se priorizam os direitos humanos, e sim o interesse da iniciativa privada e as parcerias com o governo. 2 é verdadeiro. A população de alguns locais é manipulada para enxergar os mega-eventos como benéficos. Muita gente manipula de fato isso. Não, mas vai ser bom, olha o progresso aí, o progresso. Né? É só que faltava. Os habitantes das favelas e periferias têm valor eleitoral devido aos programas assistenciais. Falso. Não está nem aí para programa assistencial, o que ele está falando são os mega-eventos. A importância desse interesse privado em relação a isso. Questão 7. Portanto, resposta certa, letra B de bola. Um texto muito legal, muito bom. Vamos lá. Questão 8. Assinale a alternativa em que o termo ou os termos destacados, está aí, estabelece a relação em que expressa, olha aí. Gente, a mesma relação. Aí surgiram os programas assistenciais, contudo, e aí? Adversativa, né? Conjunção, coordenativa, adversativa, claro, valor de oposição. Os mega-eventos esportivos não fazem pouco, tal. No entanto, eles são importantes, letra A, de cara, né? Para poder desfigurá-lo assim que for necessário. Assim que tem valor temporal, quando for necessário, valor de tempo. É a mesma coisa que fazer campanha contra o Papai Noel, porque trata do imaginário, pois explicação, né? Explicação ou causa, né? Tranquilo. É tanto que essa parcela nunca recebeu consequência. Consecutivo, né? Tanto que, tamanha que, valor de consequência aí, claro. Para que pensemos alternativas e evitemos demolir, evitemos desapropriar, a fim de que pensemos alternativas. Percebeu? Finalidade. A fim de que pensemos. Então você tem nitidamente o valor de finalidade aí. Beleza? Tranquilos? Questão 8, resposta certa, letra A. Ok. Vamos adiante. Para os países que os hospedam, quarto parágrafo, pronome sublinhado refere-se a. E aí, gente? Para os países que hospedam quem? Os países? Os próprios países? Claro que não, né? Para os países que os hospedam, e aí?
Espaço de negócios, tá certo isso? Direitos dos cidadãos, hospedar o espaço ou hospedar os direitos não dá, né? Os mega eventos, né, gente? Para os países que hospedam os mega eventos esportivos. Tá claro aqui, né? Questão 9 também muito fácil, muito tranquilo, sem problemas. Questão 9, letra D de dado. Beleza? Coesão referencial, né? Lembrando, ó, quando ele diz para os países que os hospedam, está se tratando aí de referência, né, coesiva, de coesão anafórica. Não esqueça, anáfora retoma alguma coisa, se refere a algo que já foi mencionado. Catáfora se refere a algo que será mencionado, certo? Trata de algo que ainda virá. Anáfora antes nafórica, ou anáfora, catáfora depois. Esqueça não, vamos voltar. Vamos lá. Então, letra D de dado, questão 9, beleza, tranquilo. Vamos lá, próxima questão. A expressão cidade de exceção deve ser entendida como a cidade o quê? Pelo que nós lemos do texto. E aí, gente? Olha só, as cidades de exceção. Cidade em que há arbitrariedade e abuso de poder. O que você acha? Claramente, né? A arbitrariedade é, vou fazer isso e acabou, a estrada vai passar por aqui, quero nem saber. O abuso de poder passa exatamente por isso. Veja que a cidade de exceção, como o próprio texto fala, olha só, as cidades de exceção, veja, e a hora chegou, os mega eventos legitimam as cidades de exceção. Aí ele fala nesse contexto aqui, ó, veja que ele coloca. Hoje nós vivemos em uma cidade de exceção, afirma fulano. Nessa situação, veja o que ele diz, ó, ele está aqui, ó. São suspensos os direitos básicos. Está vendo aqui, ó? Suspensos os direitos básicos, o município é regulado de acordo com as conveniências localizadas. Professor, que linha troncha é essa? É porque eu não estou escrevendo no quadro, não. Eu estou tentando fazer com o mouse aqui. Está uma tronchura, né? Pois é. Olha só. São suspensos os direitos básicos, o município é regulado tal de acordo... Está vendo aqui? Então, se ocorre suspensão de direitos, vamos tentar puxar mais para cima, besteirinha, e aqui mais para cima, outra besteirinha. Olha só. A suspensão dos direitos básicos cria o tom de arbitrariedade, né? Quando ele fala em arbitrariedade, em mando, ele está se referindo exatamente a isso. Tá? Então, o aspecto de mando em relação a isso, as conveniências nesse caso e tal, esse é o ponto. Ó. Percebeu? Um espaço de negócios e não de debate político democrático, ou seja, não é democrático. Não se respeitam os direitos dos cidadãos. Pronto, isso aqui também legitima muito isso. Ó. Não se respeitam os direitos dos cidadãos. Percebeu? Não se respeitam os direitos. Nada disso. Entende isso? Olha aqui, ó. Então, a arbitrariedade, abuso de poder, seguramente. Esse é o ponto aí. Que associa votos a programas assistenciais. Não, ele não está falando de assistencialismo. Está falando de mega eventos e de que modo esses mega eventos atrapalham realmente os planos das empresas privadas, desses empreendimentos e tudo mais. Em que a população da favela é manipulada. Gente, pode até ser, mas a cidade de exceção, no texto, fala sobre a suspensão de direitos. Em que falta o transporte e planejamento urbano, em que há desapropriações e demolições, realmente há. Então, é a cidade em que ocorre isso, gente. Mas a desapropriação e a demolição entram no segundo momento. Mas por que no segundo? Porque o termo, a terminologia cidade de exceção, veja o texto. A terminologia, ela fala, né, as cidades de exceção, a suspensão dos direitos básicos. Então, mas ele não faz a demolição, ele não destrói tudo? Gente, mas essa demolição, ela ocorre, né, ela é decorrente dessa questão da suspensão dos direitos. Então, o termo cidade de exceção é uma cidade em que não há democracia. É uma cidade em que né, se recorre a essa história mesmo aí dos negócios e da iniciativa privada. Então, a democracia participativa não acontece. Percebeu? O texto deixa clara essa relação. Ele diz, ó, a democracia participativa atrapalha os negócios. Ela não acontece realmente. Percebeu? Então, o mais importante, sem dúvida alguma, é perceber essa relação complicada que ocorre aí e de que forma essa relação complicada mostra e reitera cada vez mais esse contexto aí de abuso de poder.
Então, as desapropriações e demolições podem até acontecer. Agora, o mais importante, sem dúvida alguma, é você perceber, nessa questão 10, que ele está falando de um elemento chave, que é praticamente aquele aspecto ditatorial. Vai ser assim e acabou. Do fato de o direito, no caso o Estado, por exemplo, não se preocupar com o bem-estar das pessoas e criar aquele discurso de que vai ser melhor para todo mundo, vamos sediar a Copa, maravilha, você vai ter a sua casa destruída. Mas não tem problema não, a gente vai sediar a Copa, veja que coisa boa. Olha... É aquela velha história, branca, né? Fazer o quê? É isso aí. Próxima aula a gente segue. Manda brasa. Até lá.